Arthur Manzoni Malheiros, noite. Donnie Darko é superestimado? Deixa eu ver o teu respondendo. Vale um vídeo sobre não precisar entender o filme para ele ser bom? Pau no cu do final explicado? Olha, o caso do Donnie Darko, daí eu preciso dar o braço a torcer, porque assim, ó, o Donnie Darko eu vi a primeira vez, que é aquela versão mais curtinha, e pra mim foi muito impenetrável mesmo, assim, eu não entendi porra nenhuma e foda-se, eu só achei esquisito. Aí quando eu vi a versão estendida, o filme ficou bem mais claro pra mim, e eu confesso que eu gostei mais. Mas assim, ó, Donnie Darko eu acho que talvez seja uma exceção pra mim. Eu acho que tem filmes que realmente não tem graça, se você começa a explicar demais. Agora, também acho que o famoso nem 880, né? Já tem outros filmes que às vezes ele só fica pretencioso, né? Produz um hermetismo, constrói um enredo críptico, assim, só pra parecer inteligentinho, saca? Tem gente que critica isso muito no Kubrick, por exemplo. O Kubrick ele dá muita volta pra dizer coisas óbvias. Tem gente que fala isso dele. Então, assim, embora eu goste bastante do Kubrick. Então, assim, Donnie Darko eu gosto. Eu acho que talvez, sim, eu acho que é um filme às vezes superestimado. Ele entra no hall desses filmes da galera que não vê nada fora de Hollywood, que quando vê uma coisa um pouquinho diferente, acha que é a coisa mais inovadora do mundo. Mas eu diria que Donnie Darko é um filme que o mistério dele, eu não sei se precisa ser tão misterioso, tá ligado? Eu acho que às vezes fica só meio metido a besta mesmo. O novo escolhido dos alternativos é a A24. Isso também, né, cara? E eu acho que a A24, eu vou dizer um negócio que vai deixar muita gente puta, mas a A24 eu acho que ela faz filmes bons. Peraí, já sei, vou reformular. A A24 é a Bonelli do cinema. Para quem não sabe, a editora Bonelli é a editora que lança Tex no Brasil, né? No Brasil, lança na Itália e que sai no Brasil. Tem Tex, Dylan Dog, já fiz vídeo aqui no canal, Julia Kendall, Martin Mystery, Mágico Vento, Morgan Lost, Nathan Never, quem é que eu tô esquecendo? Enfim, tá? E aí o que eu tô falando tudo isso? Por que eu puxei a Bonelli? É porque a Bonelli, e agora os fãs da Bonelli também vão ficar putos comigo, eu vou irritar todo mundo agora nesse meu comentário. A Bonelli produz quadrinhos bons, alguns quadrinhos muito bons. Até hoje eu não peguei uma história ruim, um quadrinho ruim da Bonelli. Então, pô, eles não têm quadrinho ruim quase. Mas eles também não têm quadrinho excelente. Porque é tudo, assim, é feito já dentro de uma fórmula para ser bom, mas não precisa ser excelente. Também não arrisca tanto para conseguir chegar nessa excelência, e por não arriscar tanto por não chegar nessa excelência, também nunca é ruim. A A24 é isso. Seja pelos filmes que ela produz, seja pelos filmes que ela distribui, mas pode ver que tudo aquilo que ela traz em volta do seu nome tem essa pegada. São coisas que são boas, são filmes que às vezes são muito bons, mas eles têm ali, tu vê que tem ali um cuidado para, nessa busca por excelência, não correr o risco de fazer uma grande merda. Dito de outra forma, a 24 joga no seguro. Bem isso. E eu acho que é como a Bonelli faz. Boa noite, qual a sua opinião sobre Pedro Almodóvar? Eu gosto de Almodóvar, cara. Mas assim, o Almodóvar é daqueles cineastas que eu digo, esse cara é foda, mas ele não tá falando comigo, tá ligado? Então os filmes dele não me tocam muito, mas eu reconheço que ali tem uma genialidade fodida. O que acha do Wes Anderson? Adoro. O Wes Anderson eu não consigo assistir quase nada. Não sei. Eu preciso descobrir esse cara, porque toda vez que eu tentei assistir alguma coisa, eu só achei muito chato. Você viu a discussão sobre o novo filme do Coppola, Megalópolis? Vi. Queria entender por que o prejuízo que ele pode causar na indústria de Hollywood. Prejuízo que ele pode causar? Não, o que tem muita gente apontando eu não sei de um prejuízo objetivo. O que eu tô sabendo é de um prejuízo simbólico, que obviamente lá pra frente vai virar um prejuízo material no seguinte ponto. Pra quem tá perdido, o Francis Ford Coppola, que é o grande diretor dos Poderoso Chefão, do Apocalipse Now e tal, que é um cineasta que eu gosto bastante, embora eu já notei que o que eu gosto bastante dele ficou nos anos 70 e 80. Enfim, ele tava rico e ele falou: eu quero fazer a porra de um filme, eu vou usar o meu dinheiro, o resto da minha família já tem dinheiro também, não preciso deixar muita herança pra ninguém. E daí ele tirou do bolso 120 milhões de dólares e ele fez o filme que ele queria, que é o Megalópolis. E o filme tá indo super mal de bilheteria. E ele imaginou que ia fazer, ele falou que não, se perdesse o dinheiro, foda-se. Então, ok, do ponto de vista financeiro, para ele, tudo bem. O lance é que tem gente dizendo que o Megalópolis também é uma espécie de pá de cal no cinema de autor em Hollywood, né? Isso que é doido, né? O Coppola, ele corre risco de ser lembrado, e eu acho que nesse momento a narrativa que está se construindo em torno dele é essa, de ele ter sido um dos nomes que alavancou o cinema de autor em Hollywood e que agora está sepultando. Estão jogando isso nas costas dele. O que eu acho até meio cruel com o coitado, mas enfim. Porque o lance é o seguinte, quando nos anos, sempre é bom, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Anos 60, o cinema hollywoodiano estava numa crise criativa, né?
tem bons filmes saindo e tal, nos anos 60, mas Hollywood começa a perceber que por mais que o cinema europeu, a novela vague francesa e novas ondas cinematográficas que tinham no mundo, por mais que elas não ameaçassem ainda a hegemonia de Hollywood, elas começavam a gerar um burburinho, elas começavam a gerar um interesse, né? Você estava começando a perder um público, ou perder até mesmo uma certa posição entre aqueles que ditam tendências, tá entendendo? Ou seja, o cinema francês estava ditando mais tendência do que o cinema americano. E aí o que aconteceu foi que nessa busca por se reinventar, nos anos 70 você tem um movimento de filmes mais, entre aspas, autorais, ou seja, diretores que têm uma assinatura mais forte, que era uma coisa que estava acontecendo no cinema francês dos anos 60, né? Política dos autores. E aí nessa leva que acende figuras como Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola. E aí o que eu tô dizendo é que ele é lembrado como um desses caras que deu gás a esse cinema de autor, que nos final dos 80 anos 90 já perde força em Hollywood, porque começa a ter uns fracassos grandes de bilheteria, e desde o final dos 80, início dos 90, Hollywood tem um certo dogma ali, que é o seguinte, olha, a gente até pode dar liberdade para os diretores, mas essa liberdade sempre é parcial, enfim, porque senão esses caras podem fazer a gente perder muito dinheiro. E aí o Coppola, por ser dessa geração anterior, sempre foi muito crítico a essa Hollywood que não ousa, que não faz nada, e sempre quis fazer o Megalópolis, nunca nenhum estúdio quis dar dinheiro para ele fazer, aí ele fez do bolso e não tá dando bilheteria mesmo. Então eu fico imaginando um monte de executivo nesse momento falando, viu, a gente estava certo. E aí, qual é o problema disso, talvez, né, é de que aquela chance, talvez, que podia ainda haver de Hollywood tentar ser um pouco mais autoral, voltar a apostar mais em autoria, em artistas com uma determinada visão, pois bem, isso tudo, o Megalópolis deixa claro que não vamos apostar nessa direção, porque depois o filme dá prejuízo. Pensando em sair da publicidade por causa de todo o mercado em volta, fora uma galera que paga de inteligentona e N motivos, e deseja forças, valeus. Cara, tu sabia que tem um cineasta maravilhoso, que é o Persson, como é que é o primeiro nome dele, do São Paulo Sociedade Anônima? Luiz Sérgio Persson. Inclusive pai daquela mina lá, depois da atriz que teve na MTV, como é que é o nome dela? Tô foda hoje de nome, me ajudem aí. Enfim, tem uma história maravilhosa sobre o Luiz Sérgio Persson, que ele trabalhava com publicidade, Marina Persson, ele trabalhava com publicidade, e um dia ele encheu o saco de trabalhar com aquilo, e, bom, a gente tava na época que não tinha internet, né? Ele pegou o telefone, cara, essa história aconteceu, e ele ligou um por um das agências que ele trabalhou, um por um. Aí ele ligou e falou, não, eu queria falar com fulano e tal, porque geralmente era o dono, o chefe lá. Oi, Luiz, tudo bom? Oi, eu queria só te dizer uma coisa, eu não vou mais trabalhar com publicidade, então é o seguinte, eu queria te dizer o seguinte, tu é um filho da puta, tu é um merda, eu sempre te odiei, seu corno, seu puto, seus comerciais são uma merda, você é um imbecil. E pá, desligou. Aí ele pegava, na época o telefone, ligava para outro cara e dizia a mesma coisa. Ele ligou para todas as agências para garantir que ele não voltasse para o mundo da publicidade. Já que ele tinha desistido de abandonar isso, ele disse assim, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar tudo de horrível para essas pessoas, de modo que eu não tenha mais nem chance de voltar caso eu me arrependa. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.